Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vazou informação de novo reforço já treinando no São Paulo e eu vou contar aqui pra vocês e muito mais. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Eu te digo, trago tudo aqui pra vocês. São Paulo não para, tem muita coisa acontecendo, inclusive toda a preparação pro jogo da Libertadores e muito mais. Eu vou atualizando vocês de tudo aqui. E pra vocês nunca perderem nada, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando esse likeinho aí, galera. O like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, bora, sem enrolação. Mas antes, deixa eu dar um recadinho muito importante pra vocês, que vocês vão particularmente adorar, que é da TV Fans. Você quer ter acesso à grade dos jogos, né, da TV aberta e fechada, o jogo do São Paulo, né, contra a LDU, toda a transmissão aí dos jogos nacionais e internacionais, na TV Fans você tem acesso, você consegue acompanhar. Fora também que você tem filmes e séries, todos os lançamentos, tudo pela TV Fans. Então você tá esperando o quê? Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, vai pro mesmo caminho. Você já entra em contato com eles e já garante o seu teste com a TV Fans. Vai aí que é muito bacana, o jogo do São Paulo, os jogos, a transmissão dos jogos e a grade dos canais abertos e fechados, tudo aí, fora filmes e séries, é maravilhoso, custo-benefício simplesmente espetacular, eu recomendo demais. E assim, celular, né, você tem acesso pelo smartphone, tablet, notebook, aonde você quiser, você tem acesso na TV Fans. Então tá esperando o quê? Vai agora nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, já entre em contato para garantir seu teste, que é muito bacana, custo-benefício simplesmente espetacular. Valeu, TV Fans! Galera, a gente já começa com uma novidade espetacular, maravilhosa, retorno do Luiz Gustavo, é isso mesmo, finalmente é oficial, Luiz Gustavo retornando pro São Paulo. Ainda a liberação vai acontecer até o dia 20, mais ou menos, a liberação oficial do Luiz Gustavo para ele poder já treinar e fazer o que o Crespo entender ser o melhor, né? Em relação a treinamento, em relação à integração com o time profissional. É maravilhoso, né? Um reforço espetacular, porque é um cara que sempre jogou demais no São Paulo, né? É um cara que mesmo com uma certa idade avançada, naquele São Paulo horroroso do Zubeldia, né? Que não tinha nada de futebol ali, mesmo assim ele conseguia se sobressair, né? De uma forma impressionante. E o Luiz Gustavo, ele é tão excelente, né? Que eu sempre fui acostumado, acompanhei muito a carreira do Luiz Gustavo lá fora, sempre fui acostumado o Luiz Gustavo jogar de primeiro volante, no máximo segundo volante. Mas como aqui no futebol brasileiro o nível do Luiz Gustavo é tão acima, é tão melhor que os outros, nós vimos ele no São Paulo se sentindo confortável a muitas vezes fazer a função de um meio atacante e chutando muito pro gol, fazendo gol, dando bolas na traves e chutes muito perigosos. Pela questão, ele não é meio atacante, né? Mas o nível técnico dele aqui é tão acima dos outros do futebol brasileiro que ele acabou acabou avançando bastante. Mas o certo é ele jogar de primeiro, primeiro volante, segundo volante. Mas é isso, a qualidade de desarme e passe e construção de jogada dele é tão acima que lá na Europa ele jogava de primeiro volante, um volantão de contenção. Aqui ele consegue jogar até de meio atacante pelo nível tão elevado. E se nós estamos acostumados com o monstro, com o técnico Hernan Crespo fazer um trabalho espetacular em cima de vários jogadores, imaginem o que ele não pode fazer com o Luiz Gustavo, que é um jogador tão acima, tecnicamente falando. Então é maravilhoso ou não é essa volta do Luiz Gustavo, galera? Vão deixando nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Galera, novidade maravilhosa também, aconteceu o que o Crespo estava falando. Crespo chegou na coletiva após o jogo Botafogo, em que o São Paulo destruiu o Botafogo, não deu nem graça, placar, né? Era merecido o São Paulo fazer 2-0, 3-0, até 4-0 em cima do Botafogo, pelo volume de jogo e o sistema defensivo do Crespo, né? Não deu nem graça, o Botafogo não apresentou perigo, ainda bem. Crespo tem feito isso, né? Contra o Atlético Mineiro, fez contra o Corinthians, Fluminense, vários jogos em que o Crespo destruiu o sistema tático do time adversário. Estava fazendo isso contra o Cruzeiro, infelizmente demos azar, é questão de jogo, o Cruzeiro mereceu ganhar, mas nós estávamos com a partida meio que controlada contra o Cruzeiro também. Então é um trabalho assim simplesmente espetacular e finalmente está acontecendo o que o Crespo falou. O Crespo bateu na madeira na coletiva em relação a ele ficar sem o Enzo Dias e ele terá os dois à disposição, tanto o Enzo Dias quanto o Wendel para jogar contra a LDU. Novidade maravilhosa, mas para mim um sinal de alerta. Precisa ficar muito atento, porque eu acho que o Enzo Dias e o Wendel eles vão ter que juntar os dois para valer um, né? Por conta do físico.
os jogadores acabaram de, por mais que não aconteceu nada, tem aí um certo alerta físico, digamos assim. Mas está acontecendo o que é mais maravilhoso possível. Nós teremos os dois à disposição nunca, né? Chega de Patrick Lanza. Infelizmente não tem a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo, tecnicamente falando, mas ainda bem, nós teremos os dois à disposição. Vamos ver com quem que o Crespo vai entrar. Muito provavelmente o Enzo, né? Acho que ele entraria com o Enzo no lugar do Wendel. Mas o Wendel também tá jogando muito, tá evoluindo demais nesse trabalho do técnico Hernan Crespo. Então nós temos uma lateral esquerda, lateral direita não, uma lateral esquerda muito bem assegurada com todo esse trabalho que nós estamos vendo até aqui do Crespo, né? Finalmente nós resolvemos um problema que há muito nós não conseguíamos resolver, né? Que foi a questão do... Era Reinaldo, Wellington, Patrick Lanza. Quando veio o Caio Paulista, que o Caio Paulista ia resolver, o cara virou as costas pra gente daquele jeito, né? O Caio Paulista é bom lateral esquerdo, pelo menos ele jogava muito bem no São Paulo, né? Na Copa do Brasil ele foi um cara importantíssimo pro título, né? Foi um cara que jogou muito bem no São Paulo. Quando nós tínhamos imaginado, né, que tinha resolvido que ia ficar com o Caio Paulista, aconteceu tudo o que aconteceu. O cara resolveu não ir jogar no Palmeiras, resolveu sair do São Paulo nem pra jogar no Palmeiras, mas decidiu não ficar no São Paulo. Então, e isso foi um momento muito traumático, porque a gente via Reinaldo horroroso, né? Reinaldo, Wellington. Porque o Reinaldo, sabe, te digo, mas o Reinaldo ele é técnico, olha o que ele tá fazendo no Mirassol. Pra mim, jogador de time pequeno. Pode ver, no São Paulo deixava a desejar, na hora do vamos ver não se concretizava um jogadorzaço, era só um cara que sabia bater pênalti, acertava um cruzamento uma vez ou outra, fazia gol, só que só teve destaque no Mirassol, Chapecoense e Ponte Preta, né? Pra mim, infelizmente, jogador de time pequeno, mas agora podemos comemorar porque finalmente a impressão que dá é que finalmente nós resolvemos a situação da lateral esquerda do São Paulo. E galera, outra novidade maravilhosa é o Ferreirinha, né? Ferreirinha que agora nós estamos entendendo que realmente foi poupado contra o Botafogo. Ferreirinha, jogador importantíssimo pro São Paulo. Tem uma conversa de que ele pode entrar com o Luciano e com o Dineno, mas eu acho, tá, gente? Mas não sei se mais provável, mas eu acho que provavelmente o Crespo entrará com Ferreirinha e Luciano, né? Na composição do meio do ataque ali. Talvez podemos contar com o Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano. Pode ser que ele entre com Rodriguinho, Luciano e Dineno. Pode ser também. Mas a questão é ter o Ferreirinha à disposição para entrar, seja no banco ou seja de titular, é uma novidade, né? Uma notícia maravilhosa, porque é um jogador que a gente sabe que ele é muito bom tecnicamente e tem o potencial para fazer a diferença em determinados momentos do jogo. Ferreirinha hoje é um cara que ele joga muito e é um dos principais do ataque desse São Paulo Futebol Clube, muito desfalcado e mesmo assim muito competente. Nós já sabemos do potencial do elenco do São Paulo, mesmo com os principais desfalques, né? Lucas, Oscar, Caleri, Ferreirinha também estava desfalcando, Arboleda, principalmente tudo isso unido a esse trabalho espetacular que faz o técnico Hernan Crespo. Galera, Rodriguinho fazendo um trabalho espetacular no São Paulo, né? Uma evolução muito bacana. E aqui dá para nós comemorarmos muito também tudo que está acontecendo em relação a isso e dá para atribuir completamente essa evolução do Rodriguinho ao técnico Hernan Crespo, porque o Rodriguinho não é de hoje que ele tá no São Paulo e nunca rendeu o que ele tá rendendo hoje. Então dá para atribuir muito essa boa fase do Rodriguinho ao trabalho do Crespo, né? Que consegue enxergar um talento, consegue criar estratégias em um cenário, em um ambiente favorável para um jogador do perfil do Rodriguinho, que é uma joia da base, que é um jogador em formação, que é um jogador que tem muito a evoluir, né? E o Rodriguinho, ele tá jogando muito bem. O Rodriguinho tá mostrando uma solidez, né? Uma constância de bons jogos muito grande. E contra o Botafogo, ele jogou bem, mas ele não foi bom, igual nós já vimos ele jogar em alguns jogos. E aí eu falo pra vocês imaginem se fosse o Oscar no lugar do Rodriguinho? Porque eu tô vendo, nós estamos comemorando demais todo esse momento, toda essa fase do Rodriguinho, né? E o Rodriguinho, ele pode ser vendido ainda. O Rodriguinho, ele tem uma história... O Rodriguinho, ele é um dos jogadores que pode ser vendido da noite pro dia, com essa diretoria horrorosa que nós temos, né? Pode ser vendido por 20, 30 milhões de reais, né? Em novembro. Sabe aquelas coisas na madrugada? Ah, não é mais. Sabe aquelas coisas que a gente não entende? O Rodriguinho, ele é um cara que ele pode ser vendido. Mas já tem um outro nome chegando, mas antes de eu falar desse outro nome,
Nós estamos comemorando muito essa boa fase do Rodriguinho. Tá sendo muito maravilhoso tudo que tá acontecendo em relação ao Rodriguinho. Só que contra o Botafogo, eu vi que o Rodriguinho ele não foi bem quanto ele já mostrou em outros momentos ser bom pelo São Paulo. Agora vocês imaginem se é o Oscar no lugar do Rodriguinho, uma partida que ele não foi bem contra o Botafogo. Vocês imaginem como poderia ter sido o desempenho do Oscar, uma vez que nós vimos o Rodriguinho ter bastante espaço, bastante folga, e isso dá para nós atribuirmos a tática, as estratégias geniais do Hernan Crespo. Então vocês imaginem se tivesse o Oscar. Eu tô vendo muitos de vocês falando, Tidico, o Oscar vai ter que jogar muito para ganhar, reconquistar essa posição do Rodriguinho e tal. Eu entendo quem tá falando isso, mas assim, o Oscar pra mim é um jogador premium, é um jogador muito bom e tem muito a render. O Oscar, antes de se machucar, já tinha feito alguns bons jogos no São Paulo. É que não dava pra jogar. Até o Lucas Moura, que é o nosso craque, nosso melhor jogador, ele... Ah, não falei do Lucas nesse vídeo, né? Até o Lucas Moura já não tava conseguindo mais render nada quando tinha comissão técnica, por conta de um trabalho muito ruim. E aí o Oscar foi colocado de segundo volante, de volante, uma coisa assim. É difícil você render. Então eu acho, galera, que o Oscar ainda pode render muito pro São Paulo. O Oscar é um craque. O Oscar é um craque. O Wendel, nós não podíamos olhar pra cara do Wendel antes do Crespo chegar. O Wendel hoje ele é outro jogador, ele é outro cara. Na verdade ele é o mesmo Wendel, né? Só que ele consegue jogar, coisa que não dava pra fazer no São Paulo com a antiga comissão técnica. Então tá todo mundo evoluindo. O Wendel evoluiu, Rodriguinho tá evoluindo muito, Ferrarese já jogava bem, pra mim tá jogando muito melhor hoje, Sabino evoluiu. Tem muitos jogadores, o Enzo pra mim melhorou. Muitos jogadores que a gente vê todo o potencial, que a gente vê que jogam bem. Aí você coloca e atribui toda essa melhora. O Luciano melhorou quando o Crespo chegou. Então você coloca toda essa melhora envolvendo o Oscar. Pra mim vai ser um cara pra detonar agora no São Paulo. Galera, o Lucas não tem nada certo, gente. Não tem nada certo. A estimativa, a expectativa é de que o Lucas volte o quanto antes Mas é um sonho ele jogar contra a LDU. Algo, neste momento, muito difícil do Lucas estar disponível para jogar contra a LDU. Que a gente vê aí é que ele corre demais para se recuperar, para melhorar e tal. Pra se recuperar mesmo e estar disponível pro Crespo. Então não dá pra falar nada do Lucas. Seria um sonho ele jogar o primeiro jogo contra a LDU. Tudo pode acontecer, mas eu acho que é difícil ele estar disponível nesse jogo contra a LDU. Vamos ver, eu vou atualizar e trazer aqui pra vocês. Ainda falando de meio-campista, que volta do Rigoni no São Paulo, hein? Rigoni abriu o jogo, né? Falou algumas coisas muito bacanas, né? Em relação ao Rames Rodrigues. Te digo, que conversa é essa? É verdade, galera. É verdade. O Rigoni falou que se aproximou muito do Rames, né, no clube que eles estavam, que o Rigoni estava. Se aproximou muito do Rames, conversaram bastante, né? É normal, né? Fizeram uma amizade lá, conversaram bastante da carreira deles e da situação com o São Paulo. Eles eram companheiros, né, de ataque ali. Tipo, corre ali, não sei o que e tal. Pra marcarem jogadas, né? Pra fazerem jogadas ali. Porque o Rigoni é atacante, Rames meia. Então eles eram companheiros disso e se conversavam muito. Aí o Rigoni falou pra ele o Rigoni falou, né, pro Rames, óbvio, do São Paulo e tudo. E principalmente agora, quando ele tava saindo, de todo o carinho dessa volta. E o Rames abriu o coração e falou que tem um carinho muito especial pelo São Paulo. Que ainda queria, né, que queria ter feito coisas diferentes aqui, que queria ter jogado mais pelo São Paulo, e nós vimos que tinha um grande boicote para ele não jogar, e que deixou meio que aberto uma possível volta para o São Paulo. Eu acho que é muito difícil o Rames vir para cá por causa do São Paulo, né? E acho que por grande parte da torcida. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês gostariam? Vocês acham que teria uma nova etapa para Rames Rodrigues no São Paulo? Para trazer de volta seria facílimo, né? Por conta dos valores hoje e tal. Principalmente com o Rames em um cenário diferente, talvez com o Crespo, com o Rigoni e tal. Não sei. Mas é uma coisa que fica, né, martelando, né? Você fala, será que ele jogaria e tal? Será que ele iria melhor se ele voltasse pro São Paulo com o Crespo?
deixou em aberto, o Rigoni abriu tudo isso aí. E galera, vazou uma informação maravilhosa de um jogador que nós já conhecíamos, né? É o Pedro Ferreira, não é brincadeira não, menino novo, joia da base do São Paulo, vazou, já está trabalhando com o time profissional. Ele é aquela coisa, faz treino com o profissional, o Crespo já tá de olho. Crespo é malaco, né? Crespo é ligeiro, sabe? Cara é malaco de futebol, né? Experiente, então ele sabe quem joga bola. Esse Pedro Ferreira, menino novo da base do São Paulo, já tem grande destaque. É um camisa 10 craque. Craque, não é brincadeira. Joga demais. Cracaço, cracaço. 18 anos, né? Bem novinho, só que já treina com o profissional. É assim, treina com o profissional, volta pra base, não sei o que, ficam colocando, ficam de olho. Nesse momento nós imaginamos que o Crespo já está lapidando e pode, não se espantem, caso o Pedro Ferreira jogue amanhã ou depois pelo São Paulo, comece a aparecer num jogo de Brasileirão, comece a aparecer no São Paulo porque o Crespo coloca pra jogar quem é melhor. E esse Pedro Ferreira é um 10 muito rápido, né? Ele é um cara, é um 10 muito ativo, é um meia atacante com muita qualidade e muita velocidade também. É um cara que muito provavelmente fará a diferença no futebol, né? E aí eu falo isso porque, voltando um pouquinho nesse vídeo, o Rodriguinho é um cara que, digamos que o Rodriguinho vai muito bem contra a LDU, digamos que o São Paulo tá indo muito bem e tal, o Rodriguinho, quem duvida que ele seja vendido por 40 milhões de reais, aquelas doações patéticas que essa diretoria faz e a gente fica sem o Rodriguinho da noite pro dia. Não é a cara do São Paulo fazer isso? Quando a gente começa a falar, acabou, achamos o meia, não vai nem precisar do Oscar, nem do Lucas, tudo bem que o Lucas mais pra frente, mas você fala, não vai nem precisar do Oscar, nascemos o Rodriguinho. O cara na madrugada é vendido, né? Então isso pode acontecer a qualquer momento, a gente sabe disso, e aí o Crespo já treinou, já olha, esse Pedro Ferreira já treinou com o time profissional, foi vazada a informação porque, nós tivemos informações disso porque é tudo muito fechado, né? Não chega nada do São Paulo, mas tá aí. Não se espantem, guardem esse nome, caso amanhã ou depois Pedro Ferreira já apareça no time profissional. Não espantem caso ele já apareça jogando no time profissional com o Crespo, porque é um craque, tá todo mundo já sabendo, um destaque, um meia destaque excelente, cracaço. Tem tudo pra ser um grande craque. Pedro Ferreira, joia da base do São Paulo. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre pra vocês aqui. Vão deixando nos comentários a opinião de vocês. Quem quiser deixar alguma coisa, né, claro. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.